Olá, nós não estamos no estúdio do Jô Soares não, né? Mas nós estamos num lugar tão aconchegante quanto, né? Em termos de carinho, para receber o nosso querido entrevistado dessa segunda edição do Programa Livre, que é o professor Oscar Brizolara. Ele é pelotense, nasceu no interior do município de Morro Redondo, né? Professor Oscar, graduado em Letras, mestre, doutor em Linguística e Letras também, atualmente é professor aposentado da nossa Universidade Federal do Rio Grande, dedica-se também à literatura de ficção, tendo escrito 2 romances na área específica do romance histórico. No ano de 2013, ele lançou Santa Lucrécia dei Catanei e, em 2015, Dos Segredos de Eva Braun, Revelações Inusitadas do Sul do Brasil. No ano de 2016, neste ano, portanto, lançou o livro intitulado A Pó de Estrelas pelas Estradas e também foi patrono da 43ª Feira do Livro da FURG e é membro da Academia Sul-Brasileira de Letras. Professor, muito obrigada por o senhor aceitar o nosso convite para vir fazer parte, né, desta segunda edição do Programa Livre. É com muito prazer, né, que a gente vai bater esse papo a partir de agora. Querida Adriana, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por estar aqui neste momento. Queria saudar os senhores espectadores e dizer que estou às ordens para o que tu desejares me perguntar. Tá certo, eu queria que o senhor falasse para nós, neste momento, um pouco da sua trajetória acadêmica, professor. Bom, se eu falar desde o início, eu comecei trabalhando na Universidade Católica de Pelotas, onde trabalhei mais de 30 anos como professor de latim e de grego clássico e também de linguística, e lecionei algumas cadeiras de literatura. Então, depois eu trabalhei concomitantemente na FURG e, por fim, me aposentei da Católica e me dediquei exclusivamente à FURG. Tá certo. Comente um pouquinho da sua experiência também como interno no Seminário dos Freis Franciscanos Capuchinos. Isso foi em que época, professor? Em 1956. Faz alguns dias já, né? Eu fui... O senhor ficou quanto tempo lá? Fiquei 12 anos interno, né? Eu cheguei a ser frade. Eu não cheguei a ser sacerdote. Porque eu não concluí o curso para o sacerdócio, mas eu fui frade franciscano, usei batina franciscana. E foi uma formação muito interessante, porque nesse sistema de educação nós tínhamos aula em 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, né? Então até às 9h30 da noite a gente tinha aula, a gente levantava às 5 horas da manhã e tínhamos aulas até às 9h30 da noite, né? A gente tinha a missa e depois a gente tinha tempo de estudos. Então, por isso, essa formação é que me deu uma base de línguas clássicas. Eu estudei 8 anos de latim, 8 anos de grego, estudei inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, né? São 8 línguas. São diversas línguas, algumas eu domino melhor, outras menos, né? O português é a língua mais difícil, não é, professor? Por causa da gramática. A gramática portuguesa é exatamente igual à gramática latina. Agora com a reforma ortográfica que tivemos aí em pouco tempo. As reformas, as línguas estão em constante mudança, né? E a reforma ortográfica é uma adaptação da língua aos usos contemporâneos, né? Então, o que acontece é mito dizer que a língua portuguesa é mais difícil do que as outras línguas. Para um chinês, seguramente é. Para uma língua que é uma língua como o mandarim, eu andei estudando um pouco de mandarim também, né? Uma língua como o mandarim, o verbo só tem uma pessoa,
não tem tempo, nem passado, nem presente, nem futuro, nem Xi é, sou, é, serei, será, então, Zai é, estou, estás, está, estaremos, estive, todas as formas numa forma única, né? Então, para eles, estudar tempos verbais do português é difícil, mas tu vai estudar o francês, o italiano, o alemão, o inglês tem a mesma coisa, né? O inglês é um pouco mais simples, né? Tá certo. Professor, enquanto eu estive fazendo essa pesquisa, essa época toda em que o senhor teve interno, isso lhe deu muita base para depois o senhor aprimorar a questão toda da educação, né? Com todo esse conhecimento, essa bagagem que o senhor tem. Porque eu lá fiz também o curso de filosofia, né? E depois, quando eu saí, eu fiz graduação em letras, né? Então eu fiquei com dois cursos superiores, né? E na universidade, no seminário, além dos cursos dessa formação específica, nós tínhamos formações paralelas, por exemplo, na área da oratória, da declamação, de psicologia, porque um sacerdote precisa de um pouco de tudo isso, né? Tá então certo. A gente tinha todas essas... Foi um grande aprendizado, com certeza. Foi um aprendizado muito longo e muito eficiente, né? Professor, deixa eu lhe questionar também sobre a sua experiência como literato. Fale-nos um pouco, algo pitoresco, então, sobre esta obra Lucrécia Borgia, personagem de uma das suas obras mais importantes, né? Que nós vamos mostrar o livro aqui na sequência. Lucrécia Borgia, porque ela tem... Borgia. O pai dela era um papa. Então, Lucrécia, então, em italianado é Lucrécia Borgia, como ela se chamava, né? Mas, como o pai dela era espanhol, então, em espanhol é Lucrécia Borja, né? E em português costuma-se dizer Lucrécia Borgia, né? Então, todas as formas são aceitáveis, né? Então, esse livro, ele aborda, foi uma paixão minha, porque Lucrécia foi uma mulher terrível, né? Aqui fala, vozes de uma prostituta. Prostituta era a mãe dela, né? Ah, sim. Então, o Papa tinha uma amante, né? O Papa Alexandre VI, né? Que o nome dele era Rodrigo Borja, né? Ele foi antes cardeal e ele tinha essa amante, né? Que era dona de um bordel, né? Que se chamava La Locanda del Leone, né? La Locanda del Leone. Del Leone, quer dizer, a pensão do leão, né? E ela tinha uma rede de casas de prostituição, né? E ela era muito linda, né? E ele então teve 4 filhos com ela, né? A Lucrécia foi a terceira, né? E o mais velho era Giovanni, né? Depois o Cesare Borgia, que quando ele foi Papa, porque nós não podemos esquecer que no século XV, no século XVI, quando ele foi Papa, o Papa era também o rei dos Estados Pontifícios, do centro da Itália. Então, o general-chefe das tropas dele era Cesare Borgia, né? Que era o filho do Papa, né? Tá certo. Professor, no fim, acaba que nós teríamos assim muito tempo ainda para falar, né? Teríamos que ter muito tempo para falar, discorrer sobre essas obras aqui. O senhor lançou também na 43ª Feira do Livro este aqui, A Pó de Estrelas pelas Estradas, né? O senhor foi patrono da 43ª. Um orgulho, né, professor? Eu fui, é um grande orgulho. A FURG me proporcionou esse prazer e essa promoção para minhas obras, né? E então a Pó de Estrelas pelas Estradas são lembranças da minha infância no campo, né? Então eu gostava muito de caminhar de noite, nas noites estreladas ou nas noites de lua, né? Lua cheia. E os campos, então, nas estradas se reproduz a luz das estrelas, essas pequenas pedrinhas que brilham no chão, né? E quando tu começas a caminhar um tempo longo na estrada, tu vês que o céu se mistura com o chão, né? Tu olhas para cima, o teu olho fica ofuscado, quando tu olhas no chão, o chão reproduz o céu, né? É muito bonito isso. Professor, até como nós comentávamos sobre este livro, então, que acho que é uma das suas principais obras também, que eu acabei pulando, Santa Lucrécia del Catane, né? Dei Catane, que eu acabei não comentando, foi através dessa sua obra que o senhor teve o privilégio, o convite, então, do apresentador Jô Soares para fazer parte do programa dele. Isso foi também, assim, algo muito
Muito bacana esse reconhecimento, né, professor? Foi muito interessante porque eu tinha lançado, não fazia um mês que eu tinha lançado a obra, e os meus alunos telefonaram para o Jô, e ele me telefonou. Quando eu vi, eu recebi um telefonema da secretária do Jô, eu não sabia nem quem era, né? Isso aqui é do programa Jô Soares, né? E me pediu para que eu mandasse o livro para ele. E eu mandei o livro, e o Caio Franco, que é um dos jornalistas que assessora o Jô, aí me telefonou, leu o livro, me telefonou e ficou umas 2 horas no telefone comigo falando sobre o livro, né? E em seguida eles marcaram... Colhendo essas informações para, claro, depois repassar ao apresentador. Aí eles me chamaram. E o Jô, sabe que comigo ele foi muito simpático. Eu falei 19 minutos no programa. O senhor se empolgou, né, professor? A gente revendo ali, falando toda essa história com detalhes muito... Eu falei, ele quase não falou, o Jô, né? E foi eu assistindo ali o vídeo, ele dizendo, mas vamos falar sobre a Lucrécia. É que eu queria deixar a Lucrécia como bote para que os leitores comprassem o livro. Com certeza, né, professor? Então eu não queria contar a história da Lucrécia, né? Tá certo. Esse seu livro a gente encontra, ele está à venda... Ele está à venda nas livrarias aqui em Rio Grande, e tem também pela internet, está à venda também pela internet, né? E agora está também em e-book. Está em e-book pela Amazon. Tô lançando os outros 2 em e-book, ainda não coloquei os outros 2, mas a Lucrécia já está em e-book pela Amazon, com um precinho muito camarada até, né? Porque os e-books são muito baratos, né? Professor, rapidamente, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, pode declamar? Sei que o senhor gosta de declamar, algo assim curtinho, só para dar uma palhinha. Bom, eu tenho um poema do Olavo Bilac, que eu amo muito, que se chama Nel mezzo del cammino, no meio do caminho, né? Chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E longos anos a vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. E agora partes de novo, e na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu tremo vendo teu vulto que desaparece da extrema curva do caminho extremo. Muito bem, nós estamos conversando então aqui no programa Livre com o professor Oscar Brizolaro. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já retorno. Até já!